Pessoal, tô começando a gravar aqui, cheguei no mercado agora. Vim em Guanabara e fazer a ceia de 50 reais com vocês. Então vou ver o que tem de proteína. O que vai entrar aqui é somente coisas para ceia. O que a gente tem em casa, por exemplo, arroz, tempero, essas coisas não entram nesse valor, né? Nesse budget de 50 reais. E vamos ver o que a gente consegue. Gente, que desafio. Eu ainda não peguei tudo. Já tá dando 45 reais. Não sei como é que vai ser isso não. Ainda falta batata que eu tenho que pegar. Queria pegar uma cenoura pra botar no arroz. Não sei como é que vai ser. Uma farofa. Gente, tá tudo muito caro. Vou ver o que eu vou fazer. Vou pegar batata agora. Então, pessoal, tô aqui decidindo o que eu vou comprar. Gente, achei o Tender. Essa marca é R$39,75 por quilo. Só que aí eles costumam ter mais de 1 quilo. Esse aqui tá por R$59,98. Ó, 1 quilo, R$164. R$69,82. Aí tem esse aqui que é da Seara, R$55,98. Então eles estão saindo tudo nessa faixa de 60, 50. Ó, esse da Império aqui tem 1,2 kg, R$71,98. Não, Império não, esse é Seara. Então vou continuar procurando aqui. Ó, o Sadia tá R$69,99. Tender esse ano tá difícil. Aí tem essa marca aqui, ó, Londim, R$34,98. Pessoal, peguei esse pernilzinho aqui já temperado, tá R$25,98 o quilo. E aí tem 930 gramas, R$24,16. Aí peguei passas, 48 gramas, que deu R$1,53. Peguei a mussarela, que eu quero fazer uma batata gratinada, 150 gramas, R$7,50. E esse pão aqui, eu peguei essa baguetinha aqui, mas eu tô achando caro. Eu acho que se eu comprar o pão francês, sai mais barato a rabanada. Aí eu acho que eu vou lá devolver, eu vou pegar o pão francês na padaria, porque daqui tá saindo R$1 cada pão francês. Na padaria sai mais barato. Então só isso aqui já tava dando 30 e pouco. R$36. Só isso. Ainda falta pegar batata e um creme de leite. Bom, pessoal, vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês quanto deu a nossa conta. R$47,51. Então ainda tenho quase R$3, né? De crédito, que eu quero comprar um pãozinho pra fazer uma rabanada. Vamos ver. Aí aqui, ó, comprei batata lavada, 2 batatas pra fazer uma batata com molho branco. Então, o que vai entrar aqui? É a proteína, acompanhamento, uma sobremesa e a farofa.
Tempero, a gente não coloca, geralmente eu vejo o pessoal aí não coloca. Arroz todo mundo tem em casa, né, gente? A não ser que a pessoa vá fazer a compra do mês junto com a compra de Natal. Então aí a pessoa vai comprar tudo, né? Arroz, farinha, né? Eu não tinha farinha em casa, comprei para fazer a farofa. Comprei uma cebola para colocar na farofa. Então aqui, ó, 2 batatas. Tava R$4,26 o quilo, deu 503 gramas, 2,14. Cebola, ó, 38 centavos, comprei uma. Ali a sacola, na farinha de mandioca comprei meio quilo, 2,73. Gelatinas que eu vou fazer com creme de leite, então eu peguei 2 sabores. E aí essa de abacaxi aqui, eu vou fazer misturada com creme de leite para jogar nessas daqui. Eu vou ensinar para vocês. Ontem a dona Maria Luísa, um beijo, não, Maria Luísa não, desculpa, Maria Isabel me deu até a dica de fazer com a gelatina branca. Me ensinou lá no mercado, mas aí ia ficar fora do valor, né? Ia passar muito, porque a mais barata em color que eu achei tava R$5,79. Aí eu fiz como a receita da minha mãe, mas eu vou fazer a receita dela com certeza aqui no canal. Que faz com a gelatina incolor, creme de leite e leite condensado. Um beijo, dona Maria Isabel. Se a senhora estiver assistindo, deixa seu like. E aqui eu peguei esse pernil de porco, né? R$24,16, tem 930 gramas e já vem temperado, da Sulita. Eu gosto dessa marca, tá bem bonito, ó, não veio com osso, então aqui tem bastante carne. E aí vamos ver o que eu vou fazer aqui. Então a ceia que eu tô fazendo basicamente assim, né? Eu tô fazendo como se fosse para 2 pessoas, mas a gente vê quantas pessoas vão se alimentar com isso. Ah, e aqui a mussarela, que deu 4 fatias, ela tava R$49,99 o quilo. Eu comprei 150 gramas, deu R$7,50. Então tem 4 fatias só aqui, então tem que fazer um milagre da multiplicação. E aqui a taça que eu vou colocar no arroz. Então vamos lá, gente. Bom, pessoal, vamos lá. Vou começar pela gelatina de morango. Eu não faço ela pra fazer, eu vou fazer aquela gelatina mosaico, né? Aquela com pedacinhos. Só que eu vou fazer 2 cores só, porque era o que cabia dentro do orçamento dos R$50, né? Da ceia. Então vou fazer limão e morango, que são as cores do Natal, né? Verde, vermelho, geralmente. E aí, aqui na embalagem, manda colocar 250 ml, né, ou 1/4 de xícara de água quente e depois mais 250 de água fria. Eu coloco 150, meço no meu copo medida 150 de quente, depois 150 de fria. Por quê? Eu não quero que ela fique muito durinha, tipo jujuba. E também não quero que ela fique mole, como a gente faz que ela tá quando a gente segue a instrução da embalagem. Então, né, com 300 ml, eu acho que ela fica no ponto bom. Dá pra gente cortar e quando jogar a de abacaxi, que eu faço depois que elas já estiverem durinhas e que eu cortar, vai ficar perfeita, coloridinha. Então, vou tirar aqui, jogar no recipiente. Aqui eu já tenho uma água quente, que eu vou colocar 150 ml. Ó, 150 ml. Tá vendo? Vou jogar aqui e vou mexer até dissolver. Ela tá quente, tá, gente? Eu deixei ela levantar a fervura e vou mexer até dissolver por completo. A dona Maria Isabel, a senhora que eu falei que eu comecei a conversar no mercado, porque o filho dela que estava procurando a gelatina incolor para fazer essa gelatina mosaico. E aí eu perguntei a ele como fazia, porque minha mãe,
Ela tem muitos anos que ela não faz, mas eu aprendi com ela a fazer com essa gelatina de abacaxi e o creme de leite. Eu não me recordo dela colocar leite condensado. E aí ela me ensinou a fazer com a gelatina incolor. Ela falou até que aprendeu com a Isamara, a Mâncio. E aí eu fui conversar com ela. E aí ela me ensinou a fazer. Só que aí depois eu me lembrei desse detalhe que eu faço com 300 ml de água. Eu até tinha falado pra ela que eu colocava só 250. Mas não, a última vez que eu fiz dela, eu coloquei 300 e ficou perfeita. Então aqui, ó, ela já dissolveu por completo. Eu já coloquei vocês aqui por cima. Tá toda dissolvida, não tem mais gruminho nenhum dela aqui. Eu vou colocar agora mais 150 de água fria. Água gelada. E vou levar para gelar. A de limão vou fazer a mesma coisa. Então não preciso gravar porque é a mesma coisa. Diluiu, põe para gelar, tá bom? Agora aqui eu vou fazer aquela gelatina de abacaxi que eu tinha falado que é para misturar com as outras, né? Para fazer o mosaico. Então aqui, pode ser de outro sabor, Dani, pode ser de maracujá? Pode ser incolor, né? Como eu falei que a dona Maria Isabel me ensinou e que ela viu até na internet. Só que aí com incolor, eu não sei se é a mesma quantidade aqui, são 25 gramas, né? E aqui eu faço com isso. Então minha água já tá quente, eu vou botar nesse primeiro momento só 100 ml de água. Que eu preciso colocar a outra mais fria para poder esfriar mais rápido para eu jogar lá na outra. Então, para esfriar rápido, a gente joga menos água para poder esfriar. Então, dissolveu. Agora eu vou botar 150 de água gelada. Essa aqui eu coloco menos do que as outras, porque eu preciso que ela fique mais firme para poder dar o ponto ali com elas. Então a outra eu faço com 300, essa com 250, que é a primeira medida que vem aqui. Aí agora ela já tá fria, porque a água tava gelada, e eu misturo uma caixinha de creme de leite. Misturando aos poucos. Pode misturar no liquidificador, tá, gente? É que eu ainda estou sem liquidificador. Já comprei, tá? Pra chegar. Ó, foi a caixinha toda, misturei. Agora eu vou deixar descansando aqui um pouquinho pra ver se baixa um pouco essa espuma. E enquanto isso, eu vou cortando as outras que já estão durinhas. Botei um pouquinho de óleo no guardanapo. E vou passando, porque aí não fica muito excesso. Só pra gente garantir que vai soltar daqui direitinho. Passa bem no fundo. Pode fazer no pirex direto, eu ia fazer no pirex. Mas aí eu lembrei dessa forma, fazer pra vocês, forminha de coração. Então aqui, ó, vou arrumando os pedacinhos que eu cortei, ó. Tá vendo? Eles estão picadinhos ali porque eu cortei com uma faca que eu não tinha. Não tinha dente, gente. Acabei me distraindo, não terminei aqui. Mais um pouco. Ai, será que vai dar tudo, gente? Pra não misturar ali. Ajeitar vocês aqui, ó. Botei verde, vermelha, verde de novo. Agora eu vou jogar aqui por cima. Pera aí. Eu vou jogar aqui, ó. Ela fica amarelinha. E aí pode dar uma mexidinha aqui, ó. Que elas vão se
se misturando. Bem natalina. Bota mais. Aquela ali eu vou fazer em outro potinho menor. Essa que sobrou. Vou botar só mais um pouquinho aqui. E agora a gente leva pra gelar, pra depois desenformar. Bom, pessoal, aqui tá o pernil, né, que eu comprei. Ele não vem com osso, eu tirei da embalagem, confesso que dei uma lavadinha. E fica aquela aguinha, né? E eu fico com nojo daquilo. Vou passar um pouquinho de margarina aqui por cima, só pra dar mais um saborzinho. E por baixo. Não vou usar muita coisa não, só pra dar um gostinho. E aí, nesse primeiro momento, eu vou deixar com papel alumínio. Na embalagem fala na air fryer 40 minutos e no forno elétrico de 40 a 50 minutos. Acho que é isso. E na air fryer 40 minutos. Eu vou fazer no forno convencional. Então, eu vou deixar uns 30 minutos, 35 minutos com papel alumínio. E aí, depois, eu vou tirar, ver como é que tá. E vou deixar ele dourar. E aí, depois eu mostro pra vocês. Então, vou botar aqui. Vou colocar o papel alumínio e vou levar no forno por 35 minutos primeiro. Vamos lá, pessoal, vou fazer minha farofa aqui, minha panela já tá quente, não reparem no fundo. Eu vou jogar óleo aqui, porque eu vou fritar a minha cebola. Aqui tem mais ou menos 120 ml de óleo. Eu faço no olhômetro, mas confia. Aí, ó, a cebola eu não cortei muito fininha, não. Tá vendo? Fina, mas não muito fina. E aí, aqui agora eu vou deixar ela aqui até ela chegar no dourado que eu quero. Eu vou fritar ela até ela ficar tipo uma carne seca. Frita, bem douradinha. Que aí vai ser a hora de jogar a farinha, o sal e uma colher de sopa de margarina. Aqui eu tenho 250 gramas da farinha de mandioca. Eu comprei aquele saquinho de meio quilo, né? Com o dinheiro do desafio. E vou fazer só metade, pra gente ver quanto vai render essa farofa. Já chegou no dourado que eu quero, ó. Então, agora eu vou jogar a farinha. Então, eu abaixo o fogo, ele já tava no meu fogo médio, né? Não no grande, na boca menor. E aí, tava no alto. Agora, eu abaixo o fogo e jogo a farinha toda de uma vez. Ela vai dar uma fritada aqui, ó. A gente já começa a mexer. Viu? Mas até que tá mais moreninha do que eu gosto. Aí eu vou mexendo aqui até eu torrar essa farinha. Essa minha farinha não é torrada. Então eu vou torrando ela aqui até ela ficar com barulhinho de areia de praia. Lembra, gente, que eu falei pra vocês? Aqui ela já tá, mas ainda não tá como eu gosto. Então, ó, nesse momento agora aqui, que eu já misturei, eu coloco uma colher de margarina. Pode ser manteiga também, gente, quem tiver, mas eu uso margarina. A mesma do empadão.
E aí, ó, misturo aqui, passa ela pro meio, que ela derrete mais rápido, ó. E aí eu vou agregando aqui, incorporando ela aqui. Pega um pouquinho mais de sal. Torra mais um pouquinho. Mais uma pitadinha. Fazendo pra vocês no tempo real aqui dela, tá? Vocês verem um ponto comigo. Ó. Ela já não cai mais. E o barulhinho, ó. Eu acho que ela já tá torradinha. Apagar o fogo. Agora aqui eu vou cozinhar a batata. Essa batata aqui vai só sal por enquanto. E vou deixar ela cozinhar aqui. Não precisa cozinhar até desmanchar. Vai cozinhar ao dente, porque depois ela vai pro forno com o molho branco. Então não precisa deixar muito molinha. E vou mostrar pra vocês a espessura que eu cortei, uns 2 centímetros mais ou menos. De 1 a 2 centímetros. Não precisa ser muito grossa. Pessoal, vou fazer o molho branco agora. Esse molho branco que eu faço é aquele que eu fiz pro sanduíche de forno, né? Misto quente de forno. Quem ainda não assistiu, que tá chegando agora no canal, só procura lá, misto quente de forno, sanduíche de forno. E se você tá gostando até agora, deixa já seu like aí, se você esqueceu e ainda não deu. Então aqui, lá eu tenho a receita. Eu prefiro fazer ele com amido. Porque na internet tá cheio de molho branco, o tradicional, o que leva farinha de trigo já com leite ali, sem fazer o famoso roux, né, que o pessoal fala. E eu gosto de fazer com amido porque serve pro pessoal que é celíaco. Aqui em casa eu acho mais suave, todo mundo gosta, então é com ele que eu faço. Então aqui eu botei 1 colher de sopa de cebola ralada e tô acrescentando 1 colher de margarina. Então vou ligar meu fogo e agora eu vou deixar essa cebola dar uma murchadinha. O amido agora eu vou acrescentar em 1 xícara de leite. Ah, Daniela, mas na compra que você fez não tinha leite, essa ceia tá saindo por mais de 50 reais. Então, leite é uma coisa que às vezes a gente já tem em casa, né? Então é uma opção de fazer uma receita diferente pro Natal, né? Sem que faça aquela maionese tradicional. Então, se você tem um leite em casa, você pode fazer a batata gratinada no forno, com um pouquinho de leite, 1 xícara. E essa é uma batata que eu já fazia aqui em casa, mas já tem um tempo que eu não faço. Eu vou fazer e aí tive a ideia pra fazer. Agora eu jogo aqui e já vou mexendo. Engrossar, deixa eu mexer. Esses gruminhos são da cebolinha, tá? Então engrossou. Eu vou deixar cozinhar um pouquinho, abaixo o fogo. E agora eu vou colocar um pouquinho de pimenta branca. Se vocês quiserem colocar da escura, pode colocar. Só um pouquinho. Pontinha de 1 colherzinha que eu tenho.
Mexe. Dissolver aqui. Vou apagar o fogo agora. Vou colocar noz moscada ralada. E aí fica a gosto. Aqui eu coloco mais ou menos uma colher de café. Boto o sal, que eu ainda não coloquei. E agora aqui eu vou acrescentar o creme de leite, depois eu vou acrescentar a mussarela. Então, acendo o fogo de novo. Agora eu vou acrescentar uma caixinha de creme de leite. E agora, lembra que eu comprei a mussarela? Deram 4 fatias. Eu vou colocar 2 primeiro. Vou deixar 2 para eu colocar por cima. Aí, qualquer coisa eu jogo mais uma se eu achar que foi pouco aqui. Aqui pode colocar queijo parmesão, se tiver. Mas, como tá muito caro, né? Um absurdo de caro, eu acabei achando que a mussarela valeria mais a pena. Então, mais uma. E vou esperar ela derreter aqui. Espero que essa mussarela seja boa. Derreta. Agora tem umas mussarelas que não derrete, gente, aqui. Me diz aí se vocês têm comprado mussarela que não derrete. Ó, mexe. Tempo do forno. Vou olhar ali o pernil. E aí, pessoal, vocês já sabem o que vão fazer para o Natal? Estão animados? Espero que vocês gostem, gente. Se vocês gostarem, compartilha com seus amigos, deixa seu like, faz um comentário para ajudar o canal a crescer. Tô fazendo com carinho essa receita para vocês. Todo o meu amor, como se fosse para minha família, que vocês são já a família aqui, né? Quem comenta aqui, que tá sempre comigo, assistindo meus vídeos. Vamos ver como é que ficou. Olha, gente, deu certo, olha. Que delícia. Então, vou deixar aquelas outras 2 ali para colocar por cima para gratinar. Bom, aqui a minha batata tá cozida, eu já botei no refratário. Na verdade, eu nem sei se esse refratário pôs no forno. Espero que sim. Vou jogar aqui por cima. Eu queria uma travessa bonita. Ó, gente. Então é sinal que a gente consegue fazer, né? Às vezes a gente tá com um orçamento tão pouco, aí fala, ah, não vou fazer nada pra ceia. Ou então vai pra casa de alguém, aí chega em casa no dia seguinte, né? No dia 25, não tem nada pra almoçar em casa, porque foi pra casa de alguém. E aí, ou se for pra casa de alguém e vocês quiserem levar, né? Uma comidinha legal, diferente, barata. Aqui foram 2 batatas. E elas não estavam grandonas, não. Quer dizer, vale a pena. E com uma caixinha de creme de leite, olha que lindo que ficou. Agora aqui eu vou colocar a mussarela, vou partir ela assim, botar os pedaços, quando ela derreter, vai ficar bonita. Vou levar para gratinar. Aproveitar que o forno já tá ligado. E pensa se não é uma forma diferente de fazer a batata, né? Ao invés de maionese, todo ano, né? A gente sempre faz maionese. Uma maneira diferente de variar o nosso cardápio. Então, vou levar para o forno agora. Quando tiver gratinado, eu mostro para vocês. Pessoal, eu já fiz o arroz, só não filmei. Aqui, eu vou botar, ó, meia colher mais ou menos de margarina.
para misturar o que eu vou misturar nesse arroz. Aqui eu tenho meia cenoura ralada, ela era média, rendeu a beça. E aí, vou colocar um pouquinho de azeite aqui, pode botar óleo também para não queimar, né, essa margarina. Aí aqui eu vou jogar a cenoura, só para dar um sustinho nela, ela dar uma murchadinha para ela não ficar tão crua no arroz, porque calor, né, gente? Esse calor do Rio aqui, tudo estraga, né, na noite de Natal. A gente não, se não tiver cuidado com essas coisas. Aqui aquelas 50 gramas de passas. Quem não gosta, não coloca, não precisa colocar. Põe um pouquinho de sal. Baixa no fogo. Pedinha de sal, porque tudo aqui é doce, né? Senão vai ficar muito doce. E se vocês estiverem em casa, lembra que eu falei que o... Deixa eu ver se tá focando pra vocês. Edu Guedes. Por quê? Ele tem uns pedacinhos de pimentão desidratado, né? E cebola, alho. Quando a gente mistura no arroz, dá um sabor. Fica tipo o arroz à grega. Então, o tempero é opcional, né? Vocês vão colocando aí o que vocês têm em casa. Agora eu apago o fogo. Trago meu arroz pra cá. Coloco ela aqui. Então, a minha cenoura já não tá mais crua, né? Que ela já deu uma fritadinha aqui. Eu envolvo aqui nesse arroz. Já deu uma cara de Natal. De novo, quem não quiser colocar passas, não coloca. Ó, aí ele já vai ficando amarelinho. Se vocês tiverem em casa salsa e cebolinha, aqui como é que eu armazeno? Eu corto elas todinhas, coloco no saquinho e aí depois eu tiro. A quantidade aqui tem 1 colher de sopa e coloco ali. Vou pegar minha tesoura para cortar. Ó, fresquinha, sempre que precisar. E o saquinho, só jogar fora. Não ocupa lugar na geladeira. Aí pode fazer, eu tenho saquinho ali com salsinha e cebolinha, esse aqui é só cebolinha. Pode fazer com 1 colher de sopa, 2 colheres, a quantidade que vocês quiserem. Aqui, esse saquinho aqui, acho até que era um finalzinho ali. Vou botar mais um pouquinho de Edu. Ele vai encher aqui e já temos um arrozinho. Olha a nossa mesa, pessoal. Fiz uma mesa posta. Aí aqui, ó, essa farofinha de cebola. Essa batata gratinada. O nosso arroz com cenoura, passas, chimichurri não, Edu Guedes. E o nosso pernil. Ficou lindo. Assadinho. Então tá bem isso, eu já provei um pedacinho. Agora eu vou provar com vocês. As sobrinhas eu vou mostrar pra vocês como é que ela tá. Então, pessoal, vamos lá as contas. A compra no mercado deu R$ 47,51. A gente comprou uma coquinha, né? No mercado eu esqueci, podia ter comprado um quatro, um suquinho, alguma coisa, mas nem me lembrei, né? Que suco. Mas eu acho que também o intuito aqui não era, né, mostrar a bebida.
E mais a comida, o que a gente pode fazer com 50 reais, já que tá tudo tão caro, tão difícil, né, gente? Então, essa foi a nossa ceia. Espero que vocês se inspirem. Então, trouxe essa forma diferente de fazer a batata, né? Pra gente sair da maionese de sempre, o arroz misturadinho, que todo mundo costuma fazer às vezes, né? Mas aí às vezes não tem todos os ingredientes, aí deixa de fazer, faz só o arroz branco. O pernil, 930 gramas, vocês viram a quantidade que deu ali. Então, isso aqui que eu fiz, ainda sobrou farinha, 250 gramas de farinha, ainda tem pra fazer. Arroz ali eu tenho 2 xícaras, então aqui, se tivesse 4 pessoas, comeria bem essa ceia, né? Então eu acho que essa ceia, né, esses desafios que o pessoal tem postado, ajuda a gente a economizar nosso dinheiro, né, que tá tão suado, e fazer com que a gente coma direito, bem, né, com um pouquinho que a gente tem. Então vamos? Vamos, claro, vamos embora. Então vamos embora. Ah, gente, não pode faltar isso aqui, ó. Pimentinha. Nossa, isso aqui é uma maravilha. A batata, ela fica cremosinha. Tá vendo? Olha, gente, que lindo. Viu? Ficou um tamanho bom a fatia. Eram 15 pedaços. Uns eu cortei mais grossinho, outro mais fino, né? Mas acho que dá em torno disso, 15, 16 fatias. Então dá para 4 pessoas comerem, repetir, né? E se servir bem. Aí, agora, deixa eu provar. Não vou provar tudo com vocês, gente, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas eu quero provar a batata. Que delícia, gente. O pernil também, ó, o tempero muito bom. Eu achei que ele tava salgado na hora que eu cortei a pontinha, né, que eu tinha passado no caldinho que tinha ficado no fundo do tabuleiro dele. Mas não é. Tá na medida o tempero, não precisei temperar de novo, foi o tempero que veio. Eu só dei uma lavadinha nele porque ele tava com muito sanguinho assim, né, que vem na embalagem. E perfeito. Então, valeu a pena, 50 reais, uma ceia gostosa, boa. Que vocês façam, arrumem a mesa com muito carinho pra sua família. Um beijo e domingo tem o nosso desafio Bom ou Incrível! Tchau, gente! Tá muito bom isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Tchau! Pra você, gente. Gente, você não tá entendendo o que é isso aqui. Eu não sou nem chegada a doce. Tem sabor de infância, né? Isso aqui é muito nossa época, né? Não? Ah, é assim. Mas é muito bom. Ô, pessoal, faz aí. Ai, que delícia, gente. Faz. Se quiser mandar pra cá, pode Baratinho. Baratinho, vocês vão amar. Beijo! Tchau!